Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um dos tópicos mais importantes, que é a extensão de seno e cosseno para valores maiores que 180 graus. É isso mesmo, existem valores de seno e cosseno que são maiores que 180 graus. É o seguinte, pessoal, o que vai acontecer? Primeira coisa, como a gente vem estudando, quem acompanhou as minhas aulas de circunferência trigonométrica, a gente trabalhou já com a definição, trabalhamos com arcos congruentes e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês a definição de seno e cosseno na circunferência trigonométrica ou no ciclo trigonométrico. Como a gente já sabe, a circunferência trigonométrica é uma circunferência unitária, isto é, ela é uma circunferência que possui raio igual a 1. Essa circunferência está centrada na origem do nosso plano cartesiano, ou seja, no 0, 0. Nós temos uma orientação. Quando eu vou no sentido horário, eu estou indo no sentido negativo da minha orientação. Quando eu estou no sentido anti-horário, eu estou indo no sentido positivo da minha orientação. Esse cara aqui, que é o cara que tem as coordenadas 1, 0, ele a gente chama de origem dos arcos, então todo arco, a origem é nele. Então se você considerar, considere um arco de 30 graus na circunferência trigonométrica. Ele começa aqui e faz uma abertura de 30 graus, e assim sucessivamente. Eu quero um arco de menos 60 graus. Então ele começa aqui e ele faz uma abertura de menos 60 graus. Lembrando que menos 60 significa que eu estou indo no sentido negativo a minha orientação. Então assim, pessoal, para a gente definir, muito simples, vem comigo, é o seguinte. Com base nos conceitos de circunferência trigonométrica, podemos ampliar a noção de seno e cosseno. Seja P um ponto qualquer no primeiro quadrante e suponha alfa a sua primeira determinação principal ou a primeira determinação positiva. Isto é um ângulo que está, já que ele é no primeiro quadrante, ele vai de 0 até 90 graus, ou se preferir, até π sobre 2. Pessoal, a circunferência, como ela é uma circunferência trigonométrica, o nosso raio é igual a 1. Então, por exemplo, a distância de O até P é igual a 1. Ok, o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, imaginasse que eu tenho aqui um triângulo retângulo, que é o que está acontecendo, eu tenho aqui, por exemplo, um ponto que eu vou chamar de M e um ponto no eixo Y que eu vou chamar de N. Se a gente for considerar, por exemplo, o triângulo O, P e M, aqui é um ângulo alfa, aqui vale 1. Eu posso, por exemplo, calcular, usando trigonometria no triângulo retângulo, cosseno do ângulo alfa. Lembrando, o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente, então seria OM, dividido por quem? Pela hipotenusa, que seria igual a quanto? Igual a 1. Então, o que iria acontecer aqui? OM, pessoal, é igual ao cosseno do ângulo alfa. E se a gente fosse calcular, por exemplo, o seno do alfa, lembra que o seno é o cateto oposto, então seria lá na frente. Então seria PM dividido pela hipotenusa, que também vale 1. Isto é, PM é definido como sendo quem? O seno do ângulo alfa. Utilizando essa ideia que vale para um ângulo até 90 graus, a gente estende o conceito de seno e cosseno para qualquer quadrante. Da seguinte maneira, pessoal, quando eu considerar um ponto no primeiro quadrante, por exemplo, aqui, a sua projeção no eixo X, lembra que a OM, quanto que deu cosseno? A sua projeção, a sua abscissa, será definida como sendo o cosseno do ângulo alfa. Então, esse pedacinho aqui é o cosseno do ângulo alfa. Se eu projeto esse meu ponto para o eixo Y, a gente vai obter o que a gente chama de seno do ângulo alfa. Então, pessoal, o ponto P, ele é um ponto que ele tem dois representantes. Um representante no eixo X e um representante no eixo Y. E por que eu sei disso? Porque ele é um cara que está no nosso plano cartesiano. Então, se ele é um cara que tem dois representantes, um no eixo X e um no eixo Y, eu estou dizendo para vocês que o representante do eixo X é o cosseno do alfa e o representante no eixo Y é o seno do alfa. Então, neste caso, nós dizemos que o cosseno é a abscissa do ponto P e o seno é a ordenada do ponto P. Quer ver? Vem comigo. Então é assim, pessoal. Se você pegar um ponto na sua circunferência trigonométrica, projetar até o eixo X, você obtém o cosseno dessa abertura. Se você projetar até o eixo Y,
você obtém o seno desta abertura. Então, se você perceber, tudo coincide com coisas que a gente já conhece. Observe que o cosseno vai ser um número positivo e o seno também será um número positivo. Então, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são números o quê? Positivos. Beleza? Então, vamos lá estender um pouquinho mais o seno e cosseno para valores que são maiores que 90 graus. Isto é, quando eu pegar um arco no segundo quadrante. Vem comigo. Ó, pessoal, quando a gente considerar um arco no segundo quadrante, então aqui eu considerei aqui um arco AP, observe que como ele está no segundo quadrante, o meu ângulo alfa é toda essa abertura, consequentemente o meu alfa no segundo quadrante, ele é um ângulo maior que quanto? Ele é um ângulo maior que 90 graus, porém ele ainda é menor que 180 graus, tá bom? Então essa é a nossa definição aqui de um ângulo que está no segundo quadrante. Ele é um cara maior que 90 e menor que 180. Como eu venho dizendo para vocês, se eu projetar no eixo x, a gente obtém o cosseno do ângulo alfa. Se eu projetar no eixo y, a gente vai obter o seno do ângulo alfa. Se você perceber, então, isso aqui já é suficiente para a gente, por exemplo, ver que o cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, ele é um cara negativo, porque ele cai na parte onde o x é negativo. Então, o cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, ele é um valor negativo e o seno ainda é um valor positivo. Então, no segundo quadrante, nós temos o cosseno como sendo um número negativo e o seno como sendo um número positivo. Mas não se esqueçam, pessoal, para você determinar o seno e o cosseno no círculo trigonométrico, é só você projetar o eixo que você quer. Projetou para o eixo x, você obtém o cosseno. Projetou para o eixo y, você vai obter o seno. Ó, pessoal, se a gente agora considerar um ângulo que está no terceiro quadrante, o ângulo que está no terceiro quadrante, ele é maior que 180 graus, porém ele é menor que 270 graus. Então, o ângulo que está no terceiro quadrante, ele é maior que 180 e menor que 270. E o esquema é o mesmo. Você pega aqui o ponto P, você quer saber o cosseno, vai até o eixo x, obtém o cosseno do ângulo alfa. Se você quer saber o seno, você vai até o eixo y e você vai obter o seno do ângulo alfa. Então, assim, pessoal, a rigor, a gente até diz assim, ó, que o valor do seno, por exemplo, ou do cosseno, é a medida algébrica desse número aqui, desse segmento, seno de alfa. E o outro seria a medida algébrica desse outro cara aqui, que a gente estava denotando de m e de n. Então, assim, o seno é um número negativo no nosso terceiro quadrante e o cosseno também é um número negativo. Então, um ângulo que está no terceiro quadrante, ele possui tanto o seno quanto o cosseno como sendo um número negativo. Para a gente finalizar, vamos agora ver o que acontece, como é que a gente faz para projetar um ângulo que está no quarto quadrante. Vejam só. Como o ângulo está no quarto quadrante, pessoal, a sua abertura é todo esse pedaço aqui. Então, toda essa medida é um ângulo que está no quarto quadrante. Então, esse cara aqui, ele é maior que 270 graus, que seria o meu 3π sobre 2. E ele é menor que quem? E ele é menor que 360 graus, que seria o meu 2π. Então, esse cara aqui é um cara que está no quarto quadrante. Então, se ele está no quarto quadrante, o que vai acontecer? Para eu descobrir o cosseno, eu pego o ponto e projeto até o eixo x, ou seja, eu obtenho a sua abscissa. E aí, se eu quero saber o valor do seno, eu projeto até o quê? Até o eixo y, que aí a gente obtém a sua ordenada, tá bom? Então, no caso aqui, essa medida aqui que eu estou marcando de O até M é o meu cosseno. E a outra medida aqui no eixo y é o meu seno do ângulo alfa. Então, nesse caso aqui, no quarto quadrante, nós temos o seno como sendo um número negativo e o cosseno como sendo um número positivo. Beleza, pessoal? Então, é isso que a gente tem. Então, se a gente fosse considerar, por exemplo, lá na primeira volta, se a gente pegar, por exemplo, um ângulo de 60 graus, se eu quero saber o seu cosseno, o que a gente faz? Se eu quero saber o cosseno de 60 graus, então a gente vai até o eixo dos cossenos. Essa medida aqui seria o valor de cosseno de 60 graus. Então, se você bem lembra, o cosseno de 60 graus é igual a meio. Se você quer saber o seno, você vai até o quê? Até o eixo y. Então, você chega e você encontra essa medida que eu estou marcando aqui em azul. E esse daqui seria o raiz de 3
sobre 2, que é o seno de 60 graus. Então, deste modo, a gente determina aqui, por exemplo, como é que seria o ângulo de 60 graus em relação ao ciclo trigonométrico. Um eu projeto no eixo dos cossenos e outro eu projeto no eixo dos senos. Para que você lembre qual é o eixo de quem, o eixo deitado é o eixo dos cossenos, que é o eixo dos quem está com sono. Quem está com sono está deitado. O eixo vertical é o eixo dos senos. Quem está sem sono está de pé. Então, com sono, sem sono, esses são os valores, esses são os eixos que a gente tem do seno e do cosseno. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com valores de seno e cosseno em arcos que não estão necessariamente no primeiro quadrante. Como é que a gente faz para determinar? Porque até o primeiro quadrante, os caras vão te perguntar ou de 30, ou de 45 graus, ou de 60. Não tem obrigação alguma de descobrir outros valores. E aí, se eu pergunto para você qual é o cosseno, qual é o seno de, por exemplo, 225 graus, como é que você vai fazer para determinar? Então, isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Só que antes de a gente chegar lá, só para a gente concluir, o sinal do seno e cosseno é o seguinte. Então, como eu disse para vocês, pessoal, se eu quero saber o seno, eu vou até o eixo Y, se eu quero saber o cosseno, eu vou até o eixo X. No primeiro quadrante, o cosseno e o seno são ambos valores positivos, porque os dois caem na parte positiva dos seus respectivos eixos. Então, os dois são números valores positivos. Se eu estou no segundo quadrante, o meu cosseno cai na parte negativa do eixo e o meu seno ainda continua na parte positiva. Então, se eu estou no segundo quadrante, o cosseno é um número negativo, já o seno é um número positivo. Se eu estou no terceiro quadrante, o que acontece? Tanto o cosseno quanto o seno caem na parte negativa dos seus respectivos eixos. O que isso significa? Ambos são negativos. E para finalizar, se eu pego um arco no quarto quadrante, o cosseno cai na parte positiva e o seno cai na parte negativa. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é um valor negativo. Então, isso é importante você saber o sinal para que daqui a pouco você decore menos coisa e você trabalhe de modo mais fácil para encontrar os valores de seno e cosseno no nosso ciclo trigonométrico. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.